Dando sequência ao desafio, pessoal, capítulo 2, ética. O que a gente consegue falar sobre ética para ajudar no estudo de vocês? Concepções sobre ética é o estudo das ações humanas e seus principais orientadores, interpretação de bem e mal, certo e errado. A diferença de ética e moral. Moral é local, temporária, pessoal. Ética é universal, ela é permanente. A ética médica na psiquiatria requer um comportamento ético devido à sua complexidade de doenças mentais e estigma associado, inclusive sendo uma das especialidades médicas que mais tem embate sobre a autonomia da vontade. O paciente que está numa quebra de realidade, uma psicose, ou então um pensamento deliroide, influenciado por um humor excessivamente alterado, seja para cima ou para baixo, depressão ou mania, às vezes esse paciente não consegue escolher o melhor para ele, e ele não tem a dimensão sobre essa escolha, e aí pelo risco para si, risco para terceiros, risco de exposição social, podemos, junto com a família ou junto com as autoridades, conduzir por um tratamento em que ele consiga restabelecer um mínimo de coerência para a escolha e o respeito dessa escolha que ele porventura venha fazer. E por isso é tão importante a ética no nosso tratamento psiquiátrico. A importância da ética, ela deve identificar e resolver conflitos, mantendo uma relação estreita e ética com os pacientes. Até onde que eu posso respeitar a autonomia da vontade do meu paciente que está com um problema muito grave, como a quebra do juízo de realidade, por exemplo. Códigos de ética são diretrizes que disciplinam a conduta médica, definindo direitos, deveres e parâmetros para decisões mais assertivas possíveis, decisões éticas. Princípios éticos essenciais: autonomia, beneficência, não maleficência, justiça, privacidade, sigilo. São preceitos éticos muito cobrados nas principais provas, não somente de psiquiatria, mas a medicina como um todo. O que a autonomia diz? É direito do paciente decidir sobre seu tratamento, com informações claras e sem coerção. Beneficência é maximizar o benefício e minimizar o prejuízo. Não maleficência, evitar causar dano. Hipócrates já falava, médico, antes de tudo, não piore a situação. Justiça, tratamento justo, equitativo, sem influências externas. Sigilo, preservação da confidencialidade das informações dos pacientes. Todos esses de fundamental para a relação médico-paciente, para o respeito da autonomia da vontade e do direito humano dessa pessoa, deve ser colocado na balança em situações extremas. O sigilo, às vezes, ele pode ser superado em prol de salvar uma vida ou várias delas. Sobre a psiquiatria forense, envolve dilemas éticos e legais, com foco de pessoas que estão envolvidas em processos criminais, civis ou as mais diversas áreas do direito. O papel do psiquiatra como perito, ele tem um compromisso de isenção e imparcialidade, podendo quebrar os sigilos em casos legais. Como é que a gente vai destrinchar mais claro ainda sobre isso? O juiz determinou a função de um determinado perito. Ele tem uma dúvida a ser respondida. Durante a abordagem pericial, o perito ele deve notificar o paciente que essas informações elas serão utilizadas dentro de um processo para sanar essa dúvida desse juiz e que é estritamente exclusivo às informações que, né, para a resolução desse processo, não vazando, né, não sendo colocado ao juiz informações estranhas, informações sensíveis que não aquilo que o médico perito está avaliando. Diferente do perito, o assistente técnico, ele é contratado por uma das partes para ajudar a condução do ato pericial, fiscalizar esse ato pericial. Ele tem um compromisso com a técnica, mas ele não tem que ter um compromisso com a imparcialidade. Ele sim tem uma garantia de defender o melhor interesse de quem o contratou. E isso tem o objetivo de tentar evitar conflitos de interesse frente a situações em que o paciente possa sentir que estaria prejudicado por uma outra parte. A base do assistente técnico é a livre convencimento, é a livre formação de provas para fundamentar a decisão judicial. Emergência psiquiátrica são situações de risco de vida que exigem intervenção imediata, como comportamento suicida. Legislação e intervenção médica permite intervenções sem o consentimento em casos extremos de risco eminente.
Internação psiquiátrica, ela pode ser voluntária, involuntária, compulsória, com comunicação ao Ministério Público quando involuntária. A voluntária é quando há uma indicação, o médico vê, você está grave, você precisa de um suporte maior, mais próximo, você aceita ser internado, aí o paciente diz que sim, ele está indo voluntariamente. Se ele disser que não, se a gravidade não for suficientemente grave a ponto de uma quebra do juízo de realidade, temos que respeitar a decisão do paciente. A autonomia da vontade ela é soberana até que se quebre o juízo de realidade ou a autocrítica do paciente. Já a involuntária, aquele pilar, risco para si, risco para terceiros, risco de exposição social, aí o paciente, junto com o médico e a família, que se torna responsável por essa internação, ele vai ser conduzido a um local para que se restabeleça as suas capacidades psíquicas básicas, e aí ele vai poder escolher de fato se vai manter a internação ou não, e, inclusive, quando isso ocorre, tem que ser comunicado ao Ministério Público em até 72 horas. A compulsória é um ato jurídico e não médico. Ela vem do juiz que determina a internação deste paciente e que também ela só vai terminar quando o juiz determinar a sua liberação. Logicamente, o juiz, para determinar, ele tem que ser fundamentado. A fundamentação geralmente é feita pelos documentos médicos presentes nos autos. A contenção mecânica, ela deve ser vista como um último recurso para manejo de agitação psicomotora grave. Ela deve ser realizada por profissionais treinados, sendo necessário o médico, né, ou o enfermeiro. Se em alguma situação extrema o médico da unidade estiver resolvendo uma emergência, durante todo esse procedimento deverá ser acompanhado pelo enfermeiro-chefe, que tenha ensino superior e seja responsável pelo setor, e depois o médico vai ter que averbar tudo em prontuário, porque a contenção é, sim, um ato médico. Ela visa proteger o paciente no momento extremo. Relações com a indústria farmacêutica deve sempre ser cautelosa, sendo declarados conflitos de interesse quando houver, não devendo influenciar decisões médicas, necessitando de normatização e formação ética de todos os nossos profissionais. Bom, pessoal, sobre ética, o básico é isso. Curtem, compartilhem, comentem. Vou ter muito prazer em ajudar na preparação de todos vocês.